Olá, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal. Peço a gentileza que se inscreva no YouTube se estiver recebendo pelo WhatsApp e compartilhe, por favor. O julgamento do orçamento secreto ou emendas do relator, como quiser chamar, vai ser retomado pelo STF nesta segunda-feira. Para os que já sabem o que é e como funciona esse complexo sistema de distribuição de verbas orçamentárias, tudo bem. Mas, para os que ainda não sabem, nós vamos explicar rapidamente o processo e de uma maneira simples e reduzida para que se compreenda o absurdo que é o sistema político brasileiro, movido apenas pelos interesses pessoais dos parlamentares. Vamos lá. A verba do governo vem da arrecadação de impostos. Todo final de ano se faz um levantamento do que se arrecadou e do que se gastou com as contas públicas. Com base nesses números, se faz uma estimativa do que será consumido no ano seguinte, com os três poderes apresentando suas previsões de gastos. Em seguida, se faz o repasse da verba já assegurada. Ponto. A partir daí, é o executivo quem toma conta da administração do dinheiro. Nenhum outro poder pode botar a mão. Mas como assim? É muito dinheiro para os outros, olhudos, ficarem de fora? Então criou-se para o Legislativo as chamadas emendas parlamentares, para que deputados e senadores pudessem cumprir com alguma obrigação financeira emergencial para com as bases que os elegeram. Por isso, cada parlamentar tem direito a um número determinado de emendas em cada orçamento, com valores que podem variar de acordo com a necessidade e tamanho do partido. Pode ser de 1, 3, 5, 15 milhões de reais. Essas emendas, geralmente, são destinadas à educação, saúde, segurança e cultura de vários municípios. Só que quando elas são destinadas, a pedido dos parlamentares, aquele que requereu tem que dizer para quê e onde vai ser aplicado o dinheiro da emenda, fornecendo dados completos de quem vai receber. Uma comissão de fiscalização entra no controle para checar a transparência do processo. E agora vem a malandragem. No orçamento secreto ou do relator, como quiser, o parlamentar diz que precisa de uma emenda de 15 milhões de reais, por exemplo, e o executivo tem de repassar, simplesmente, sem que haja necessidade ou obrigação do parlamentar de dar informações sobre o destino dos recursos. E nem dizer, em momento algum, para que precisa do dinheiro. Por exemplo, o parlamentar pode ficar com a quantia integral na conta dele, se quiser, que ninguém vai cobrar informação. Ele pode mandar, inclusive, para o filho no exterior, comprar apartamentos, casas, terrenos, fazer o que quiser com os recursos públicos que passarão a ser dele inteiramente, se esse for o desejo. Na votação da constitucionalidade da matéria no Supremo, a presidente Rosa Weber entendeu que isso é um absurdo e votou contra. Mas tem gente que é a favor. O placar estava em 5-4 na sexta-feira. E por que tem gente a favor do segredo? Porque é uma moeda de troca. O PT era contra quando se chamava orçamento secreto, porque o partido não conseguia colocar a mão no bolo. Mas depois da possibilidade de assumir o comando da coisa, mudou o nome para emendas do relator e passou a defender a importância do processo. Ou seja, é da onde pode sair os recursos para agraciar um parlamentar caso ele vote com os interesses do partido. Foi assim com o mensalão. Quando não havia o orçamento secreto, como os partidos conseguiam dinheiro para custear os convencimentos dos parlamentares? Simples, participando do executivo. Por isso, o desejo dos políticos de estarem dentro da máquina administrativa, ocupando o comando dos ministérios. Foi o que revelou a Operação Lava Jato. O desespero para evitar a privatização e o desejo de se reestatizar empresas nacionais, como a Eletrobras, por exemplo, vem da possibilidade de manobrar o desvio de recursos repassados para essas estatais. Foi da Petrobras que saiu a maior quantia de dinheiro desviado no governo passado, de acordo com os promotores que investigaram o caso. Houve a devolução de mais de 6 bilhões de reais que tinham sido roubados. E para os que ainda têm dúvidas, vai aí uma pergunta. Você teria coragem de devolver R$100 apenas, sem ter de brigar por eles na justiça, se você tivesse ganhado honestamente? Pois é.
Os envolvidos devolveram de boa e sem reclamar. De acordo com os autos da Lava Jato, boa parte dos recursos era destinada ao partido para fazer caixa e pagar mesadas aos políticos para que votassem de acordo com os interesses dos caciques. Essa é a podridão da política, não só brasileira, mas como em quase todos os lugares. Por isso odeiam tanto Bolsonaro, porque ele colocou técnicos e não políticos para comandar os ministérios e seus orçamentos. Com isso, os parlamentares não conseguiram meter a mão no bolo e passaram a odiar e perseguir o presidente. Foi ele mesmo quem atestou isso. E por que tanto desejo pelo dinheiro? Principalmente quando eles veem as quantias vultosas da arrecadação da União. Porque são seres humanos e a corrupção e a tentação estão inerentes à forma orgânica de vida que vivemos. Para solucionar esse pecado original, só afastando a mão do homem de todo o processo envolvendo o dinheiro público. Mas como assim? O mundo está evoluindo muito rápido, a tecnologia avança a níveis inimagináveis, ao ponto de termos hoje já inteligências artificiais com capacidade de fazer coisas muito melhores que os humanos. Com certeza não será por agora, mas em algum tempo no futuro não poderemos deixar escapar a tendência de colocarmos a inteligência artificial para comandar todo o processo executivo de administração e seu orçamento. Aí será uma maravilha, pois o sistema controlará os processos de licitação, fazendo uma varredura nas empresas em questão de segundos. Saberá quando uma prefeitura estará precisando de verbas para tapar buracos, construir escolas, comprar viaturas. Saberá exatamente de quanto foi a perda salarial para a inflação e corrigirá os salários de todas as categorias de maneira justa e eficiente, e por aí vai. Cheguei a comentar isso com o assessor de um parlamentar. E sabe qual foi a resposta dele? Aí morreríamos de fome. Pode isso? É porque o sistema está acostumado a desviar dinheiro. É assim que eles ganham a vida. Você acha que com um controle de inteligência artificial ainda haverá interesse das pessoas corruptas em se candidatarem a cargos eletivos? Claro que não. Mas um dia iremos mudar essa situação de corrupção endêmica no Brasil. Esse pode ser um excelente e eficiente caminho, mas longo e viável, para ser discutido pelos honestos no plenário de cada casa legislativa. Ainda na questão de orçamentos, o governo eleito pede um rombo de quase 200 bilhões de reais no teto de gastos. Até economistas renomados, que foram sondados para o Ministério da Fazenda, se assustam. É o caso de Armínio Fraga. Ele confessou que votou em Lula, mas que agora está com medo, arrependido, pois sabe que não há como a macroeconomia do país decolar com essa proposta de gasto. E agora, como fica o brasileiro? O outro, Henrique Meirelles, deu um boné, um até logo, e desejou boa sorte aos investidores. São todos eles economistas, técnicos experientes, mas um adiós, amigos, foi o que deram. E para o lugar deles foi escolhido um político, Fernando Haddad. Só para ter uma ideia do que esperar, começou a circular na imprensa digital a questão da morosidade do Tribunal de Contas do Maranhão para apurar as irregularidades no escândalo da compra de 70 respiradores pelo governo de Flávio Dino. Isso mesmo, o homem indicado para ser o ministro da Justiça de Lula. O governador usou, com dispensa de licitação, recursos do combate à Covid-19 para pagar antecipadamente por aparelhos que jamais foram entregues. Segundo o relatório de instrução assinado pela auditora do Estado, pesquisa de preços feita pela CGU constatou superfaturamento de quase 150%, levando-se em conta que o preço médio por respirador mecânico na época era de R$ 87 mil e o governo de Flávio Dino pagou via consórcio Nordeste quase R$ 200 mil em média por unidade. Eita lasqueira!
Na área da política externa, a Embaixada da Argentina confirmou que houve uma consulta prévia para saber da possibilidade de um empréstimo de mais de 600 milhões de dólares do BNDES para fomentar a construção de um gasoduto no país, mas que nenhum documento oficial ainda foi entregue. Junta-se a isso as declarações da presidenta de Honduras de que pretende ir à posse para também pegar dinheiro do BNDES e construir barragens. Diante da repercussão negativa que o interesse dos países vizinhos nas verbas públicas brasileiras tem causado, começou a circular pelos corredores de Brasília na quinta-feira a possibilidade do governo eleito criar uma nova portaria proibindo a publicação de qualquer transação feita pelo banco. Ou seja, seria como a caixa preta do BNDES no governo Dilma, porém mais sofisticada, e que foi aberta pelo governo de Bolsonaro. O objetivo dessa nova portaria, se vier, é evitar que a população saiba sobre as quantias emprestadas a países aliados. De novo, eita lasqueira! Uma importante fonte ligada ao Ministério da Defesa revelou que os comandantes das forças, Exército, Marinha e Aeronáutica ficaram extremamente nervosos com a possibilidade de Lula indicar nomes de oficiais da ativa para compor o novo governo. De acordo com ela, os chefes teriam dito que aquele militar que assumir algum compromisso com o governo eleito enquanto estiver sob o comando das Forças Armadas na atualidade será severamente punido, pois estará, de acordo com eles, explicitada a insubordinação. Com base nessas declarações, fica claro que a turma de farda não está satisfeita com os caminhos que os eleitos estão tomando. O bom de tudo isso é que a angústia, a falta de definição tem dia e hora para acabar. Estamos agora a apenas 2 semanas de conhecermos os rumos verdadeiros que o país irá tomar. E ficamos por aqui com esta análise. Não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube se estiver recebendo essa mensagem via WhatsApp e compartilhar o máximo que puder, pois é muito importante para nós. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até a próxima.